Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam os seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou no dia de ontem, os gráficos ao redor do mundo. Vamos lá, começando pelo petróleo. O petróleo teve mais um dia de alta, subiu 0,83%. Se encaminha hoje aí, caso feche como está, para o quarto dia de alta consecutivo, subindo 0,50%. Vocês podem perceber que a intensidade dos movimentos aqui ela diminuiu bastante. A volatilidade do petróleo vem caindo nos últimos dias e a gente vê como consequência movimentos menores, apesar de ter subido 4 dias seguidos. Vamos lá, não apaga uma barra praticamente de queda da semana passada. Olhando para o óleo de palma, a gente teve ontem uma alta de 0,88%. Hoje o mercado fechou com uma barra de indecisão. Não sabe se sobe, não sabe se cai. O ponto é que fechou praticamente no 0 a 0. Olhando para o óleo de soja, ontem tivemos uma alta relevante de 1,78%. Hoje o mercado já sobe aí mais 1,07%. Soja, que ontem chegou a trabalhar aí com uma queda de 20 cents por bushel, se recuperou ao longo do pregão e conseguiu se afastar novamente da mínima de 2021. Lembrando que esse ano a gente já fez uma mínima abaixo, né? A gente já está negociando, chegou a negociar a 11,79 centavos por bushel, ou seja, 2 cents abaixo da mínima de 2021. O mercado hoje sobe, mas sobe levemente, 0,17%, e temos hoje um relatório muito importante, que é o relatório de oferta e demanda do WSDA. Também teremos publicação aqui no Brasil, com o relatório da Conab, que pode dar uma ideia do que a gente pode esperar aí para o relatório do USDA. A princípio, devem fazer ajustes aí na produtividade do Mato Grosso para baixo e também revisar aí as regiões do Mato Piba para cima. Vamos ver como é que vai ficar o balanço dessas alterações. Olhando para o farelo de soja, ontem a gente teve uma queda de 2,12% e hoje o mercado de farelo já cai mais 0,37%, vem aí numa tendência bem forte de baixa. Suporte próximo fica ali na casa dos 338. Trigo segue embolado naquela mesma região de sempre, dia após dia. Ontem subiu 1,18%, hoje já caiu 1,37%. Ontem tivemos algumas questões relacionadas à parte da Rússia. Rússia que tinha voltado a fazer suas exportações e ontem comunicou aí um imposto em cima das exportações de 5%. Isso acabou animando o mercado de trigo lá em Chicago, porque como a Rússia é um forte concorrente, acaba diminuindo aí o poder dela de ser uma origem mais atrativa, né? Continua ainda mais atrativa que os Estados Unidos, mas agora com 5% a menos de diferença, né? Ontem, momentaneamente, então, esse dado acabou animando o mercado e hoje aí já cai por terra, né? O mercado já perdeu o interesse novamente. Trigo que anda muito difícil, muitos concorrentes, preços ruins lá nos Estados Unidos e segue, né? Segue tentando achar aí um novo fator que possa trazer essas cotações para cima. Basicamente seria a demanda, uma demanda mais forte, que é o que a gente não está vendo no mundo hoje. Olhando para o milho, caiu ontem 1,03%, hoje encosta aí na linha de referência novamente e cai 0,29%. Milho também que vem numa queda bem relevante lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, né? O mercado chegou a trabalhar na região dos 8 dólares e 24 cents e hoje a gente fala aí de um mercado a 4,33, basicamente a metade do que chegou aí no ápice da pandemia e também da guerra da Ucrânia contra a Rússia ou vice-versa. Ontem a gente viu o S&P 500 renovar a sua máxima histórica. O mercado lá vem alertando há vários dias. Esse mercado lá está muito forte, tá, pessoal?
E a gente vê isso através dessas remarcações novos e topos históricos, né? Nasdaq também renovou seu topo histórico, subiu ontem 1,03%, subiu mais do que o S&P subiu 0,83%, e aqui no Brasil a gente viu a nossa bolsa corrigir um pouco do movimento do dia anterior, né? Que foi aquele movimento bem bonito de 2,21%. Basicamente, ontem a nossa bolsa, se for ver, ela caiu pouco, tá, pessoal? Caiu 0,36%. Por que eu digo isso? A gente teve aí publicação de relatório do Banco Bradesco, e o Banco Bradesco decepcionou, né? Decepcionou o mercado indo na contramão. Vejam só, essa barra gigantesca do dia de ontem. O mercado aqui de Bradesco fechou com uma queda de 15,9%. Uma queda absurda. Detalhe que no dia anterior tinha subido 6,21%, com a ideia da fechamento de capital da Cielo, né? Incorporação aí pelo Bradesco e pelo Banco do Brasil. Mas enfim, os resultados do Bradesco vieram muito ruins, trazendo o quê? Uma maior inadimplência. Eles tiveram um lucro aí de 2 bilhões, enquanto o Itaú teve um lucro de 9 bilhões e teve uma diminuição da inadimplência. Ou seja, o Bradesco muito ruim, indo na contramão, né? Aumentando a inadimplência e ganhando menos também. Então, tomando decisões piores. E apesar dessa queda de 15,9%, eu falo isso, chamo atenção para isso, porque o Bradesco tem um peso grande dentro do nosso Ibovespa, né? E mesmo assim, o nosso índice caiu apenas 0,34%. Esqueci de falar do milho aqui no Brasil, né? O milho caiu aqui ontem, caiu 1,38%. Tá dentro daquela região de resistência, tá, pessoal? Seguindo basicamente o que tá rolando lá fora, né? Então a gente vê um dia uma CBOT mais forte e um dólar mais forte, aqui acaba reagindo, subindo junto. CBOT mais fraca, dólar mais fraco, acaba caindo junto. Enfim, aqui o milho vem tentando achar um preço razoável para trabalhar tanto para compradores quanto para vendedores, um ponto de equilíbrio. A princípio é nessa região onde ele vem trabalhando e deve lateralizar por aqui até que tenhamos novos estímulos no sentido de notícias novas, o que vai produzir lá nos Estados Unidos, vai diminuir a área lá nos Estados Unidos, vai aumentar, como é que vai ficar? E também a questão aqui do Brasil, né? Porque a colheita nos estados do Paraná e também do Mato Grosso, ela vem com um ritmo bem interessante, maior do que o ano passado, e isso abre espaço para um plantio mais cedo do milho, principalmente aqui na nossa região. Isso acaba dando uma chance maior de escapar de uma possível geada, então acaba ajudando em condições climáticas para uma produção melhor para essa safra, do safrinha no caso, né? Então, a princípio, a gente tem que analisar com calma aí o que vai vir pela frente, né? Olhando para as bolsas, pessoal, hoje a gente tem aí Xangai subindo 1,28%, a deflação lá na China continua muito grande, porque as pessoas lá não se sentem confortáveis em consumir, elas preferem manter o dinheiro no bolso e com a deflação aumentando, elas acabam sendo remuneradas por isso, né? A gente vê a Hang Seng caindo 1,33%, destaque aqui para a Ásia Pacífico de alta fica com o Nikkei 225, que é a bolsa japonesa, subindo 2,13%. Ontem a Europa caiu, todas as bolsas que a gente acompanha aqui elas caíram, e hoje a gente tem uma recuperação desse movimento de queda visto ontem. Eurostock 50 sobe 0,33%, destaque de alta para a bolsa francesa, que sobe 0,34%. No campo negativo cai mais Londres, que cai apenas 0,09%. Para futuros dos Estados Unidos, temos aí S&P 500 caindo 0,19% e Nasdaq cai 0,17%. A princípio, nada demais aqui, né? E a Europa também não está muito forte, então um dia teoricamente mais neutro, né? Movimentações maiores apenas aqui nos mercados de Ásia e Pacífico. Olhando para o dólar mais forte contra moedas de países de primeiro mundo, subindo 0,2%, e um dólar também mais forte contra países emergentes.
A gente tem para commodities não agrícolas, minério de ferro subindo 2,39%, muito bom para a Vale. E temos o petróleo subindo 0,84%, que também é bom para a Petrobras. Se o Bradesco ajudar e recuperar um pouco do movimento de queda de ontem, que provavelmente deva acontecer, porque 15,9% de queda é bastante. Voltando um pouco e continuando o bom ânimo com as outras ações, é possível que a gente veja a nossa bolsa fechar hoje no positivo. Parte de agenda, pessoal, temos aqui para o Brasil, publicação às 9 horas da manhã do nosso IPCA, Índice de Inflação, tanto mensal quanto acumulado. Então, um dado legal para sair aqui no Brasil às 9 horas da manhã. A gente vai ter para Estados Unidos pedidos iniciais por seguro-desemprego, dado semanal, não tende a fazer tanto preço, mas sai às 10h30 da manhã. A gente tem alguns discursos de membros lá do Banco Central Europeu para acontecer também às 11h15 da manhã e ao meio-dia e meio. Não tende a fazer tanto preço. A gente vai ter também às 2 horas da tarde aqui sim um relatório extremamente importante do WSDA, relatório de oferta e demanda do USDA, tá, pessoal? Esse relatório é muito importante para a parte agrícola e provavelmente a gente deve ver uma volatilidade muito grande para as commodities lá na Bolsa de Chicago no dia de hoje e acaba se valendo também para o nosso contrato de milho aqui no Brasil, né? Dá uma olhadinha como é que são as expectativas do mercado com relação a esse relatório. Então, a princípio, para a soja, a expectativa do mercado é que o estoque final da soja nos Estados Unidos aumente de 7,62, que foi o dado de janeiro, para 7,67. Por que o mercado espera isso? Basicamente, Estados Unidos mais caro, tendo dificuldades em negociar o seu grão. Inclusive, Estados Unidos chegou a comprar soja brasileira, porque estava fechando a conta. Tem, claro, casos aí, né? Depende muito da localidade. É claro que você não vai conseguir vender uma soja brasileira lá em cima, né? Saindo, por exemplo, lá no Pacífico, você não vai conseguir fazer isso. Mas aqui na costa leste do Atlântico é possível. Tem alguns lugares que ainda fecham a conta e compensa comprar daqui. Brasil, muito barato. Estados Unidos, muito caro nessa conta, né? Então, a princípio, por conta dessas questões, deve sobrar mais soja no mercado interno lá dos Estados Unidos e o mercado estima que esse dado venha em 7,67 milhões de toneladas. Para o mundo, olhando aqui para o Brasil, a gente tem uma perspectiva de produção menor, caindo de 157 milhões de toneladas para 153. Esse número ainda parece alto, tá, pessoal? Lembrando, de um lado extremo a gente tem ali a ProSoja falando com o Rally das Safras na casa de 135 milhões de toneladas, e aqui a gente tem o USDA com o último dado em 157 milhões de toneladas. Deve ser algo meio termo entre esses dois, tá? Ambos trabalham provavelmente nos extremos aí, né? Então ficaria em algo como 145 milhões de toneladas lá no final, vamos ver, né? Mas a princípio deve ser algo mais próximo dessa realidade. Mundo, estoques finais para a soja, a expectativa do mercado é que esse dado venha em 112,9 milhões de toneladas. E para a Argentina que a produção venha um pouco maior. A última aí foi em 50 milhões de toneladas e a perspectiva do mercado é que o dado seja atualizado para 50,8 milhões de toneladas. Lembrando, Bolsa de Rosário e Bolsa de Buenos Aires já trabalhavam com 52,5 milhões de toneladas de perspectivas de produção. Isso mudou um pouco com relação à chegada dessa onda de calor e falta de chuvas lá na Argentina. Essa semana já chove, já diminui as temperaturas. Pode ser que esse 52,5 fosse realmente o melhor caso, então ficaria um pouco mais abaixo, mas a princípio ainda acima nessa expectativa do mercado aqui de 50,8. Para o milho, estoque final lá nos Estados Unidos deve cair 54,21 milhões de toneladas, assim espera o mercado, uma queda aí de 0,7 milhões de toneladas do relatório passado, né? No mundo, estoques
perspectiva de uma queda de 1,2 milhões de toneladas, segundo as expectativas do mercado. Para o Brasil, a expectativa de produção, que era de 127 milhões de toneladas, o mercado já acredita que seja 124,3 milhões de toneladas. Esse número aqui vai depender muito realmente do que a gente vai ver de área plantada para o milho safrinha e também das tecnologias empregadas no campo. Será que elas são suficientes para garantir uma produtividade alta? Então, a princípio, esse número aqui ainda tem espaço para ser revisado, tá? 124 milhões de toneladas ainda parece um número alto, mas a princípio é o que o mercado enxerga para esse relatório de fevereiro. Para a Argentina, o mercado espera aí um aumento na produção para 55,7 milhões de toneladas, contra 55 milhões do relatório anterior. E essas são as perspectivas do mercado, pessoal. Gostaria de chamar vocês para olharem o nosso canal. Ontem, Marcelo lançou aqui um vídeo explicando como é que funciona a liquidação dos contratos futuros na bolsa da B3, tá? Seja milho, seja soja, aqui você fica sabendo como que funciona esse mecanismo muito interessante, tá, pessoal? Então, confere lá, dá uma olhadinha, que tá um conteúdo muito bacana, vale muito a pena mesmo. E fora isso, pessoal, não temos mais nada a comentar para o dia de hoje. Fica aqui o meu grande abraço para vocês e nos vemos novamente amanhã. Não se esqueça, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que podem se valer dessas informações para negociar melhor o seu grão e também ficar muito atento ao que está acontecendo no mundo e atualizado, né? Notícias sempre fresquinhas aí para vocês tomarem melhores decisões no seu dia a dia. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Por que isso é importante? Porque em dia de relatório de USDA, assim como nos outros dias também, a gente publica uma atualização durante o dia e você não perde nada. Um grande abraço.